Tamo junto. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 30ª reunião ordinária do 12º período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 23 de abril de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Michele Colles e Eduardo Marques, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência da vereadora Michele Colles, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Quique e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Eduardo Marques. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de resolução 19/2019, de autoria da Comissão Executiva, requerimentos de número 2001 a 2010, 2019, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupa a tribuna, a vereadora Michele Colles, trouxe seu posicionamento acerca do concurso de fotografia Marilúcia Mesquita, promovida pela Secretaria da Mulher, defendeu a valorização da mulher como profissional e falou do desejo de o concurso ser revisto. Fez uso da palavra pela ordem o vereador João da Costa, que solicitou 1 minuto de silêncio pelo falecimento, em memória do falecimento do ex-deputado federal Fernando Coelho. O senhor presidente informou que, após o término do pequeno expediente, atenderá o pedido do vereador. O próximo orador ocupa a tribuna, vereador Almir Fernando, ressaltou que hoje, em reunião com a comunidade Cordeocríticos, foi recebido pelo presidente do grande consórcio de transporte, senhor Erivaldo Coutinho, onde discutiu a retirada dos fiscais nos terminais de ônibus, bem como de outras demandas. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, trouxe sua preocupação acerca dos trabalhadores terceirizados, contratados. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador João da Costa, lamentou a morte do ex-deputado Fernando Coelho, também do ex-presidente da OAB, e também ex-presidente da OAB, falou da necessidade de abrir uma discussão ampla sobre a reforma da Previdência. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Fred Ferreira, fez crítica ao edital do concurso público de fotografias promovido pela Secretaria da Mulher de Pernambuco. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ivan Moraes, incorporou a fala do vereador João da Costa na questão da discussão sobre a reforma da Previdência. Atendendo a pedido do vereador João da Costa e Amário Cipriano, o senhor presidente solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-deputado Fernando Coelho e o empresário Mário Gouveia. Atendendo o pedido do vereador Reinaldo, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que fizesse a consulta aos líderes partidários quanto à dispensa de prazo da emenda do projeto de lei de número 90/2019. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, a oportunidade que foram registradas a presença dos senhores vereadores, membros desse poder. No horário desta, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente. Em seguida, o senhor presidente solicitou a votação em bloco dos projetos de decreto legislativo 3/5, fez consulta ao plenário, foi concedido seu pedido. Foram todos os projetos de 3/5, com pareceres da Comissão de Legislação e da Comissão de Educação aprovados. Discussão única do requerimento 1946/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1940/2019, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1955/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupa a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, falou sobre a atuação do CEPCães, Companhia Independente do Policiamento com Cães, citou algumas funções realizadas pela companhia e informou sobre o evento Animal Alegria, que será realizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 9
a partir das 9 horas do dia 27 de abril. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Renato Antunes, registrou a presença em plenário do ex-vereador Eurico Freire e do professor de concurso público Tiago. Foi apartado pela vereadora Ana Lúcia, André Regis. Usou a palavra em questão da ordem a vereadora Aline Mariano, que pediu para se ausentar da reunião ordinária devido à reunião marcada às 17 horas com o senhor presidente. Aceitou o pedido da vereadora. O próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Ana Lúcia, completou seu pronunciamento acerca da ausência de professores e falou da necessidade de novos profissionais da educação, tratou da importância do projeto de lei 27 de sua autoria, que versa sobre a questão da avaliação de psicológica em estudantes da cidade do Recife, informou sobre o caso da jovem chamada Yasmin Gabriele, que cometeu suicídio. Foi apartada pelo vereador Renato Antunes, que apoiou a iniciativa da vereadora, porém informou que a questão vai alegar inconstitucionalidade por invadir a incompetência e gerar custo ao Executivo. Senhor presidente, registrou a presença do ex-vereador Eurico Freire e, nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária, em local de costume e horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é direito. Senhor presidente, lhe data. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura do expediente do dia. Projeto 92/2019, de autoria do vereador Eduardo Marques. Requerimento 2100/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Requerimento 1984/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Requerimento 1990/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Eu gostaria de retificar que o projeto de lei ordinária 93 e não 92, 93/2019, de autoria do vereador Eduardo Marques. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerra o expediente inicial e passa ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Aí o vereador inverteu a posição dele com a vereadora Aimee Carvalho. Então, vereadora Aimee Carvalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público e a imprensa aqui presente. É muito bom quando usamos a tecnologia em prol das boas mudanças em nossa sociedade. Um dos principais fatores que impedem a mulher em situação de violência doméstica de denunciar o agressor é a vergonha de ter se submetido a agressões, de não ter tido coragem ou condição de sair do relacionamento, de ser enxergada como vítima e, sobretudo, de ser julgada. Pensando nisso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e a Comissão Externa, que acompanha casos de violência doméstica, lançaram o projeto Glória, uma plataforma de inteligência artificial voltada para o combate à violência contra a mulher. Idealizada pela professora Cristina Castro Lucas, da Universidade de Brasília, o projeto conseguiu reunir empresas
das áreas social e de tecnologia para se associarem, criando a Robô Glória por meio de interfaces inteligentes e de autoaprendizagem. Tudo a partir de um conjunto de algoritmos capazes de evoluir com interações em linguagem natural com o usuário. O projeto tem o objetivo de alcançar mais de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil, além de gerar relatórios com a segmentação por faixa etária, local, dados socioeconômicos e padrão de ocorrências. A plataforma também permite identificar, apoiar e educar na questão da violência contra mulheres e meninas. Em um primeiro momento, Glória dará explicações jurídicas, indicará as delegacias mais próximas, ensinará os direitos da mulher e o que é possível fazer em caso de violência. Com o tempo, ela deve aprender, com a ajuda de psicólogos, a ser menos fria, buscará a empatia da interlocutora. É um projeto importante, porque, de acordo com os relógios da violência, desenvolvido pelo Instituto Maria da Penha, uma mulher é vítima de violência física ou mental a cada 2 segundos no Brasil. A maior parte dos casos é reincidência. Aqui em Recife, também estamos fazendo a nossa parte. Hoje, pela manhã, o prefeito Geraldo Júlio, junto com a Secretaria da Mulher da cidade, Cida Pedrosa, assinaram 3 importantes atos para nós mulheres. O primeiro instrumento legal atualiza a lei do nosso Conselho Municipal da Mulher. Em seguida, convocou a 7ª Conferência Municipal da Mulher. Também hoje foi lançado o programa Viver Sem Violências. Aqui em nossa cidade também temos o Centro de Referência Clarice Lispector, que acolhe e orienta mulheres em situação de violência doméstica. Por lá, temos uma equipe multidisciplinar de pedagogos, de psicólogos, assistentes sociais, advogados e educadores sociais. Todo atendimento é gratuito e funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. O centro conta ainda com Disque Orientação, o Liga Mulher, que funciona de domingo a domingo, das 7 às 19 horas. Então, estamos juntas, mulheres. Toda mulher considero que merece respeito e nós vamos lutar por eles. Boa tarde e obrigada. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Hoje é o dia da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. Eu não vou fazer discurso em Libras hoje não, mas vou começar minha fala só referendando essa data. Senhor presidente, sei que a mesa diretora tem feito esforços para que essa casa chegue à contemporaneidade, que a gente possa ter intérprete de Libras em todas as nossas sessões. Acabei de vir de uma atividade em que pessoas surdas demandaram isso mais uma vez da Câmara e venho repassar esse recado que eu tenho certeza que será resolvido. Acho que a gente não vira o ano sem ter minimamente garantido para as pessoas surdas o direito de entender o que é que a gente fala nessa tribuna.
Mas não foi para isso que me inscrevi hoje, nesse pequeno expediente. Alguns e algumas de vossas excelências talvez se lembrem que em maio do ano passado a gente subiu a esta mesma tribuna para denunciar o que a gente considerava, vossa excelência, vereador Hélio da Guabiraba, um equívoco. Quando foi anunciada uma obra no Parque Santana, né, que pertence à Prefeitura do Recife, em que no lugar de uma pista de skate, que era bastante frequentada, iria ser construída uma outra pista de skate. Naquele momento, eu reclamei de uma obra que custaria aos cofres públicos, através de um convênio com o governo federal, nada menos que R$594 mil, ou seja, mais de R$500 mil. Inclusive, posteriormente à minha fala, eu precisei até compreender melhor essa situação, porque aparentemente havia um debate, havia uma demanda dos skatistas e das skatistas mais profissionais, mais experientes, de haver uma pista melhor naquele local. Aparentemente, essa era uma luta que vinha de muito tempo. Naturalmente, a gente debatia sobre a necessidade de você construir uma pista de skate, por melhor que seja, em cima de outra pista de skate que já vinha sido utilizada. Naquele momento, conversei com vários grupos de skatistas que, naquele momento, me disseram que eu não denunciasse mais aquela obra, que aquela obra seria importante para a cidade na medida em que traria para a gente uma pista de skate mais adequada àqueles e aquelas praticantes que querem se aprofundar no esporte e querem, inclusive, disputar campeonatos. Aparentemente, a própria prefeitura negociou com as partes que estavam se desentendendo e, aparentemente, também havia consenso sobre que tipo de obra seria finalizada. A promessa da prefeitura naquele momento, a gente está falando de maio do ano passado, era que ao final de outubro, salvo engano, 25 de outubro de 2018, é o que está na placa da obra, é uma placa do governo federal, essa obra que é executada pela empresa USA, Construção e Incorporação, através do governo do Estado. O governo do Estado, através de um crédito aberto pelo antigo Ministério dos Esportes, iria realizar essa obra no Parque Santana, que pertence à Prefeitura do Recife, à nossa Prefeitura. Passou outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, estamos agora no mês de abril, quase no mês de maio. Aquela obra que, a partir de novembro, tinha as características de uma obra atrasada, hoje apresenta as características de uma obra abandonada. O nosso mandato esteve presente lá hoje de manhã, a gente tem falado com as pessoas que praticam o skate, e tem sido enorme a grita, tanto de frequentadores e frequentadoras do Parque Santana, quanto de comerciantes, que muitas vezes dependem dessa frequência para poder negociar sua água, sua pipoca, seu raspa-raspa, enfim, seus produtos que estão diretamente ligados à prática das pessoas que saem de suas casas para ir àquele parque praticar o skate. De acordo com o portal da Transparência, já foram executados R$220 mil pagos à empresa USA Construção e Incorporação. A última notícia que se tem é que, em dezembro, foi encontrada uma estrutura de concreto que aparentemente não havia sido identificada antes, o que poderia, inclusive, atrasar a obra. Só que uma coisa é atrasar a obra, outra coisa é abandonar uma obra. Hoje a gente foi lá, eu vou repetir, vossas excelências, aquilo que já foi feito já está sendo deteriorado, porque nenhuma obra, depois que passam-se alguns meses sem o devido cuidado, sem o devido segmento, ela se sustenta. Então, se já foi gasto 220, de quase 600, o restante do dinheiro provavelmente não será mais suficiente para fazer aquela obra da maneira com que ela havia sido planejada quando foi iniciada em maio. Eu venho a essa tribuna demandar do governo do Estado respostas, demandar da Prefeitura do Recife, que detenha o parque está sob os cuidados da Prefeitura do Recife, e não pode simplesmente aceitar esse abandono que faz com que nem os profissionais, os mais experientes, nem os mais iniciantes, tenham acesso a uma pista de skate que era bastante frequentada na nossa cidade e agora está abandonada, agora é um deserto, agora é somente um palco para futuros machucados de quem insistir em frequentar aquele parque, aquela praça, aquela pista. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Boa tarde, senhores e senhoras vereadores, presidente, todo o público nas galerias, todo o pessoal da imprensa aqui nessa casa. Eu vou falar hoje sobre um tema que está sendo bastante repercutido na cidade e dentro da causa animal. É um tema que está sendo bastante discutido, que é o envenenamento de diversos gatos ali na Avenida Beira Rio, no bairro da Torre. Então, neste mês de abril, houve envenenamento desses gatos de massa, e isso aí é uma rotina. Isso não tem só acontecido esse mês, isso tem acontecido ao longo dos anos, vereador Chico Kiko. Então, a gente tem visto essa situação acontecer e chegou o momento, chegou a hora da gente tentar sanar essa situação, acabar com isso. Isso é um crime, a gente não pode aceitar. Os ativistas da causa animal estão me cobrando e a gente vai agora tomar decisões. Vamos tentar, de todas as formas, acabar com aquele tipo de situação. Nós não podemos mais aceitar. Já consultei a Secretaria Executiva de Direito do Animal, a SEDA, e entrei nessa casa também com requerimento para que seja instalado naquele local câmaras de monitoramento. Prefeitura da cidade do Recife, colocar ali as câmaras de monitoramento para que a gente possa descobrir, por fim, quem é o assassino, o mau caráter, a pessoa que está fazendo aquilo acontecer. Nós não podemos mais aceitar. Gatos inocentes, a gente viu casos ali de animais prenha morrendo ali, envenenados, filhotes, animais de toda a monta, os gatos que ficam ali, né? Ali já é um ponto de desova dos animais, já é um local que as pessoas chegam ali e jogam gato à torta e à direita, e a gente tem que acabar com essa situação. Já faz muito tempo, desde que eu entrei na causa animal, que eu vejo essa situação acontecendo, sem que seja tomado efetivamente um posicionamento por parte da autoridade constituída. Agora a Prefeitura do Recife tem uma Secretaria de Direitos dos Animais, né, que eu já várias vezes agradeci aqui ao prefeito Geraldo Júlio por tomar essa posição, encarar, né? Vários prefeitos passaram por aquela prefeitura, sentaram naquela cadeira e nunca ninguém se preocupou de fazer uma secretaria voltada para os animais. E já que o prefeito Geraldo Júlio fez, e não só isso, também o hospital veterinário, nós vamos estar conversando com o prefeito e com o seu secretário para a gente avançar, para resolver de fato, de verdade, acabar com aquela situação. Porque a partir do momento que a gente colocar as câmaras de monitoramento ali da prefeitura, a gente vai conseguir identificar quem está fazendo. E as medidas cabíveis serão tomadas, aquela pessoa vai ter que pagar por isso. Eu acredito que quando as câmaras de monitoramento estiverem ali, instaladas ali naquela avenida, na Beira Rio, ali na Torre, com certeza vai coibir e vai definitivamente dar um ponto final a esse massacre dos animais naquele local. Pessoa covarde, a pessoa que pode dizer um desumano, que não tem coração de estar envenenando animais inocentes, que não faz nada com ninguém. Então é complicado a gente conviver com esse tipo de situação na nossa cidade. Então, fiz o requerimento, está sendo votado hoje aqui nessa casa. Quero pedir a ajuda de todos os meus queridos amigos vereadores, Vossas Excelências, que estejam conosco nessa luta, porque a luta não é minha só. A luta é dessa casa, a luta é de todos aqueles que amam, que respeitam os animais, que respeitam a vida. O animal é vida. Então, eu queria pedir ajuda aqui de meus pares vereadores da cidade de Recife, com certeza terei, para que a gente vote esse requerimento hoje e que realmente, a partir desse requerimento, a partir dessa luta, esse engajamento, nós possamos findar essa situação de envenenamento ali em Beira Rio, ali na praça de Beira Rio, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe, a luta continua. Obrigado, Excelência. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de chamar o último vereador inscrito no pequeno expediente, eu gostaria de fazer um esclarecimento ao vereador Ivan Moraes, que essa situação, vereador, dos profissionais de Libras ainda não foi resolvido pela comissão executiva, porque, infelizmente, todas as empresas que se habilitaram no processo, tá certo? Eles não apresentaram a documentação exigida, tá certo? Mas a comissão executiva está vigilante e muito interessada em trazer para esta casa algo tão importante para a cidade do Recife, para todos nós. Beleza? Firme convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador André Regis. Eu declino, senhor presidente. Declino. Então, encerro nesse momento o pequeno expediente. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadores do plenário.
O painel, Excelência, 23 vereadores presentes, 12 ausentes e 4 justificaram, Excelência. Havendo número legal. Quem vai? Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 1984-2019, da autoria da vereadora Gorete Queiroz. Coloco em discussão, encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1990, 1991, 1999 de 2019, os 3 de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, passo assim a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Ordem do dia, discussão única dos requerimentos 1975 e 1976 de 2019, os 2 de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1977, 1978, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, 2019, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 de 2019, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Peguei ele que eu chego já. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1985 e o 2000 de 2019, os 2 de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1986 e 1987, 2019, os 2 de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1988 e 1989 de 2019, os 2 de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1992, 1993 de 2019, os 2 de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 de 2019, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão do parecer 185 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 193 de 2017, de autoria da vereadora Michele Colles. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer 186 de 2019 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 10 de 2018, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento encerra a ordem do dia e dou início ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz.
Vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje, com muita alegria e satisfação para anunciar, relacionado à saúde de tantos brasileiros que sofrem com atrofia neuromuscular, uma doença nos nervos, que muitas crianças nascem com essa doença e essas crianças não têm cura. Ultimamente, nós temos recebido muitos vídeos de mães chorando com seus filhos, porque as crianças elas não conseguem se alimentar, têm que se alimentar por sonda, por causa dessa doença. E essa doença tem matado muitas crianças e diminuído também a expectativa de vida cada vez mais. Mas a grande notícia para todos os brasileiros e para os recifenses é que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou hoje a portaria de incorporação do medicamento Nuzerzena, conhecido também como Spinraza, na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, para as pessoas com atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, durante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Esse medicamento, ele custa até 3 milhões de reais. Então, a grande luta dessas mães era para ter esse medicamento. A gente viu muitas campanhas, inclusive até um vereador aqui dessa casa recentemente fez uma campanha também para conseguir esse medicamento para essa criança. E, graças a Deus, hoje, a partir de hoje, com a assinatura do ministro da Saúde, esse medicamento caríssimo, praticamente impossível de chegar às famílias brasileiras, até aquelas que têm condições, foi liberado agora pelo SUS. Trata-se de uma ótima notícia, visto que essa luta ela é de muitos anos. O medicamento deve ser o primeiro a ser comprado na modalidade agora chamada de compartilhamento de risco, que irá dinamizar o processo de aquisição de medicamentos, aproximando o Brasil de países que utilizam esse método, a exemplo do Canadá e da França. A portaria foi consolidada a partir de um trabalho realizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. A AME é uma condição genética, hereditária e neurodegenerativa que afeta 1 em 10 mil nascidos vivos. A doença resulta na dificuldade respiratória e motora, sendo a principal causa de morte de crianças, que quase nunca ultrapassam os 2 anos de vida. Reforçando a AME, atrofia neuromuscular espinhal, como doença genética, líder de óbito de crianças até 2 anos de idade. Então, a partir de agora, nós vamos ter essa taxa de mortalidade infantil diminuída devido a esse medicamento agora fazer parte da relação do SUS, disponível, vereador André Regis, para todas as crianças e pessoas que necessitarem desse medicamento no nosso país. Os principais sintomas dessa doença são fraqueza e desenvolvimento de atrofia muscular generalizada, cujos sinais aparecem de maneira rápida. O tratamento inicial consiste na utilização de procedimentos e de equipamentos para evitar o surgimento de infecções respiratórias. Os distúrbios na alimentação e alteração nos ossos e, consequentemente, os movimentos. O Spinraza é o único recurso no mundo que otimiza a condição motora e respiratória dessas pessoas, cujo tratamento custa 1,3 milhões por paciente ao ano. É um medicamento muito caro, caríssimo. Muitas vezes foram expedidos mandatos para que pudesse ser liberado esse medicamento e até com essas liminares
na verdade, não se conseguia liberar esses medicamentos. Muito difícil, realmente, tem vários processos acumulados que nós temos acompanhado no Tribunal de Justiça, também no Ministério Público, que é o meio em que essas mães, essas famílias vinham recorrendo. Conforme a Aliança Nacional pela Atrofia Muscular Espinhal, surgem cerca de 300 novos casos por ano no Brasil, e 50% das pessoas afetadas com AME possuem a forma mais grave, que é o tipo 1 da doença, que se manifesta de 0 a 6 meses de idade, sendo atualmente relatado manifestações intrauterinas, chamados os casos gravíssimos, que é o tipo 0, que em sua maioria não chegam a sobreviver no parto. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o ministro Henrique Mandetta por mais essa importante iniciativa e parabenizar também o presidente da República, porque se não for por vontade política, esse tipo de coisa não acontece nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, parabenizo ao presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro da Saúde, por essa assinatura desse documento que hoje, a partir de hoje, passa a garantir esse direito para as crianças de terem esse medicamento. Nós já recebemos várias crianças assim, aqui na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. A Comissão de Direitos Humanos dessa casa tem uma relação de crianças cadastradas que têm essa doença e que nós estamos lutando junto com elas, inclusive lutando por esse medicamento. Mas, graças a Deus, essa luta foi vencida hoje e nós esperamos que o mais breve possível essa notícia se espalhe no Brasil e essas crianças realmente tenham acesso, porque às vezes também a falta de informação faz com que as pessoas não consigam ter acesso àquilo que elas têm direito. Então, é uma conquista muito grande, várias associações, organizações que lutaram, que lutam por essas crianças que têm esses problemas. Ultimamente, a apresentadora Eliane, do SBT, tem feito todos os domingos no seu programa um apelo para que os brasileiros pudessem contribuir. Ela colocou uma conta e os brasileiros estavam contribuindo para a compra desse medicamento para uma criança, que ela coloca todo domingo, certamente alguém que conseguiu esse apoio, essa ajuda da apresentadora, que é um caso emblemático no nosso país, que todos os brasileiros têm acesso a ligar a televisão nos domingos e ver. E várias campanhas que a gente recebe, tanto no WhatsApp, eu creio que os vereadores dessa casa já receberam, quanto pela internet, de pessoas pedindo ajuda para fazer esse tratamento desse medicamento tão caro. É uma série, não é só uma aplicação, é uma série de aplicações. E, graças a Deus, a partir de hoje, as crianças do nosso país vão poder contar com esse medicamento à sua disposição através do SUS a custo zero. Então, isso é uma grande vitória para a infância brasileira, uma grande vitória para todos que lutam em defesa das crianças e dos adolescentes, pelos direitos humanos. É uma grande vitória, uma grande conquista que alegra o nosso coração, alegra a luta de tantas pessoas que agora vão ter a oportunidade. Na verdade, como foi dito, essa doença ela não tem cura, mas esse medicamento, vereador Maguari, vai diminuir muito. Inclusive, o caso daquela menina Laurinha é o caso desse medicamento, que não tinha um medicamento, que é caríssimo, quase 3 milhões de tratamento, mas agora essas crianças vão poder ter acesso a esse medicamento. Eu gostaria de aproveitar também e compartilhar que nós tivemos a oportunidade de encontrar com o secretário de Saúde do Estado, que também está cuidando do caso de algumas crianças com doenças raras, especificamente que nós levamos e apresentamos o pleito. As doenças raras, elas são doenças que, embora o nome seja doenças raras, elas são doenças muito frequentes, são raras porque são poucas pessoas que têm, como é o caso dessa doença, que é apenas uma criança em 10 mil. Mas, na verdade, são muitas doenças raras, são mais de 8 mil doenças raras. Então, é uma nova esperança, uma nova expectativa de vida para essas pessoas, e essa notícia de que nós vamos diminuir o índice de mortalidade infantil no nosso país, de crianças até 2 anos, é muito importante trazer isso para todas as pessoas. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Convido o último vereador inscrito no grande expediente, o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos.
Presidente Eduardo Marques, já faz algum tempo que eu não subo a esta tribuna para comentar acerca da política nacional, vereador Maguari. Precisávamos de tempo para entender o atual governo, os rumos da política nacional, até mesmo porque estamos passando por um período absolutamente novo, inesperado, mudança radical do ponto de vista do governo federal. Depois de 8 anos do PSDB, o governo Fernando Henrique, depois de Lula, 2 mandatos, depois do mandato de Dilma Rousseff, a sua reeleição, o seu impeachment, Michel Temer, a política brasileira praticamente sendo disputada a presidência da República por 2 partidos, PSDB e PT, chega ao poder um presidente sem partido, um partido que, apesar de existir, o PSL, era um partido que não tinha a devida representação para almejar a presidência enquanto partido. O fato é que Bolsonaro chega ao governo só, e não apenas só, Bolsonaro consegue fazer uma bancada expressiva, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Este governo completou agora 100 dias e eu fui instigado, a partir de um convite feito pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, a fazer uma análise sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Então, a semana passada, falamos para os estudantes do Departamento de Política Latino-Americana da Universidade da Califórnia, em São Francisco, sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. E o que foi que, basicamente, eu levei em termos de reflexão, na medida em que nós temos também muito pouco tempo para uma abordagem de resultados, são apenas 100 dias. Mas a primeira observação que eu fiz foi de que o que podemos comemorar em 100 dias de governo são 100 dias sem o noticiário de corrupção envolvendo o governo federal. Isso é muito bom para a política. 100 dias de descanso, 100 dias de que não houve nenhum tipo de denúncia acerca do novo governo. Se a gente fizer como um paralelo o governo Dilma Rousseff, o primeiro governo Dilma Rousseff, os 100 primeiros dias foram de trocas de ministros por denúncias de corrupção. Então, esse é um dado absolutamente importante. 100 dias de não notícias no que se refere à corrupção. Isso é muito bom para a política nacional de uma forma geral, não apenas para o governo Bolsonaro. Precisamos tirar a política do noticiário criminal. Precisamos fazer com que a política seja vista como ela de fato é, a atividade mais nobre que o ser humano pode desempenhar na medida em que ele dedica seu tempo à coletividade. Então, 100 dias sem denúncias de corrupção é algo extremamente positivo. Outro dado que eu acredito ser bastante relevante foi o fato de que este governo, ele restaurou o que era absolutamente necessário para todos os governos, o mínimo de organização dos ministérios. Nós temos hoje um ministério estruturado. Houve uma redução do número de ministérios, isso é extremamente importante também, porque mais de 40 ministérios, como foi o auge do governo Dilma Rousseff, era um absurdo, levando em consideração, inclusive, que os mais de 40 ministérios estavam sempre associados ao alcance dos partidos para que tirassem proveitos das suas estruturas e não de uma articulação de governo. Então, esta articulação dos ministérios, notadamente o núcleo econômico com Paulo Guedes,
o Núcleo de Segurança e de Justiça com Sérgio Moro, e também o núcleo militar, a partir dos ex-generais, isso está dando o sentimento de unidade ao Ministério. Isso é algo extremamente positivo. Então, redução da máquina, racionalidade da máquina e também a máquina sem estar envolvida com os escândalos de corrupção. Tudo isso são boas notícias para a política nacional. Vários decretos simplificando também os procedimentos no que se refere à diminuição da burocracia, isto é importante. Um governo, portanto, que também, a partir do Ministério da Economia, com Paulo Guedes, desenvolveu uma lógica, uma bem fundamentada proposta de emenda à Constituição para aprovar no Congresso Nacional uma reforma previdenciária absolutamente necessária. Então, o governo ele desenvolveu também, foi capaz de apresentar um norte no que se refere a esse início de governo. E não apenas apresentar um norte, mas deixando bastante claro, se não houver a reforma da Previdência, não haverá governo. Essa é a mensagem estabelecida pelo ministro Paulo Guedes. Esses são os aspectos que eu reputo como sendo os aspectos mais importantes, relevantes e positivos deste início de governo, do governo Bolsonaro. Mas antes de prosseguir, eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, é importante discutir o cenário nacional ou os cenários nacionais, a conjuntura, porque isso tem reflexos concretos e imediatos em nossas vidas. E eu queria aqui pedir vênia a Vossa Excelência, e para quem não sabe, eu sei que todos devem saber, o que é vênia é uma expressão jurídica, um jargão, para a gente pedir licença para discordar um pouco. Eu queria dizer que, em relação à corrupção, o governo Bolsonaro tem várias máculas. Primeira, tem um ministro do Turismo envolvido até o talo com laranjas e corrupção eleitoral, e ele não tirou porque descumpriu a promessa dele de tirar. O ministro já está enrolado em vários processos penais e é um caso crasso de corrupção, com muitas provas e evidências. Outra coisa, o uso de laranjas no seu gabinete, enquanto deputado federal Bolsonaro, no gabinete do seu filho, enquanto deputado estadual Flávio Bolsonaro, com o episódio de Queiroz que fala por si. Um episódio que mostra não só muita corrupção no gabinete, como acontece em vários parlamentos através da devolução do que os assessores ganham. No caso do gabinete de Flávio Bolsonaro, aconteceu o que acontece em vários parlamentos do mundo, do Brasil. Ele recolhia uma parte do salário dos assessores e entregava para Flávio Bolsonaro, que chegou a fazer 96 saques na boca do caixa da Assembleia Legislativa do Rio, dizendo que era mais fácil e, para não pegar fila, ele fazia os saques assim. Isso é um esquema de corrupção conhecido. O ministro Onyx Lorenzoni do DEM também está enredado numa série de casos de corrupção e Caixa 2, que também é corrupção eleitoral, e também não saiu conforme promessa do presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu desculpas e o ministro Sérgio Moro disse que as desculpas o escusavam de ter cometido Caixa 2 e corrupção eleitoral. Em relação à educação, como disse a brilhante e, para mim, a maior novidade das mulheres que se elegeram para esse parlamento, a deputada federal para São Paulo, Tabata Amaral, do PDT, o que há até agora, tanto na gestão de Vélez como na gestão do novo ministro, é uma lista de desejos. Não tem planejamento estratégico para a educação, não tem um programa, uma política pública, não tem uma meta sequer no Ministério da Educação. 100 dias com zero a oferecer na área da educação, a não ser combater um pretenso e inexistente marxismo cultural. Eu vou concluir, senhor presidente. Marxismo cultural que só está na cabeça de um governo que ideologiza tudo. Para terminar, eu lembro aqui as duas agressões que o governo Bolsonaro... Vou terminar, senhor presidente, estou no tempo, vou terminar. Que o governo Bolsonaro fez a lei de acesso à informação. Aproveitando a ida do presidente a Davos, na Suíça, o vice-presidente aumentou os casos onde agentes públicos, não só os ministros, vice-ministros, mas uma série de funcionários podiam decretar o sigilo e o segredo de documentos. Vossa Excelência, quando essa lei foi votada
a lei dessa transparência municipal foi votada aqui na Câmara, se insurgiu contra essa possibilidade de ampliação ou de estabelecimento de documentos secretos, outros secretos, quanto mais em grande quantidade, ou com muitos servidores podendo atestar isso. O governo Bolsonaro é tão fraco que o Congresso derrubou isso e ele manteve esse veto do Congresso. Por fim, senhor presidente, eu peço que você vou dizer, em relação à reforma da Previdência, o governo alegou, além dessa informação, como disse Ivan Moraes aqui, para não mostrar os dados atuariais e os estudos. Quer dizer, além dessa informação, é o contrário. Diz que os estudos têm que ser públicos, até porque o projeto está no Congresso. Então, o governo Bolsonaro feriu de morte a lei dessa informação e só não se concretizou. Isso, para mim, é forma de corrupção. Por quê? O Congresso, mais uma vez, derrubou. Rodrigo Maia disse, ou abre o sigilo dos documentos, ou abre documentos que dizem que vereador, vai haver 1 trilhão de economia em 10 anos, vereador, ou a gente não vota. Peço que você sim, eu estou falando há quanto tempo, senhor presidente? São 3 minutos e já eu estou falando há quanto tempo? Estou perguntando. 5 minutos. 5 minutos. Tá bom, eu sei que o assunto é incômodo, porque eu estou criticando o Bolsonaro, mas eu agradeço a parte. Muito obrigado. Incômodo para muita gente aqui na casa. Vereador, continue o seu discurso. Bem, eu agradeço a participação do vereador Jaime Asfora. Primeira coisa, o que o vereador aponta são fatos anteriores ao governo Bolsonaro. Estou fazendo uma análise do governo Bolsonaro. Então, o que aconteceu antes não inclui o governo Bolsonaro. Não quero dizer com isso que quem cometeu equívocos, quem cometeu crimes, não deva pagar. Tem aí o Ministério Público, tem a polícia e tem a lei. A lei deve ser cumprida. A minha análise aqui é uma análise sobre o governo Bolsonaro no que estava sendo, na minha concepção, êxito. E concedi a parte a Vossa Excelência, antes, inclusive, de dizer o que é que eu considero como sendo equívocos do governo Bolsonaro. Não estou aqui com nenhuma procuração, inclusive porque não faço parte do PSL, não faço parte do governo Bolsonaro, não tenho absolutamente nada com o governo Bolsonaro. O que eu estou fazendo aqui é uma análise do que está funcionando no governo Bolsonaro e que reputo ser importante para que a gente possa fazer com que a política brasileira seja restaurada da melhor maneira possível. Dito isto, senhor presidente, e peço inclusive Vossa Excelência a consideração para que eu possa concluir o discurso com o tempo de extra, se for possível, senão eu me inscrevo posteriormente para terminar o discurso como líder do PSDB. Vereador Michele Colles, eu peço a atenção de Vossa Excelência, não há mais tempo para partes. Tá bom. Mas, presidente, se... okay. Não há, vereador. Tudo bem. Não há. O que é que, na minha concepção, não está indo bem no governo Bolsonaro? Em primeiro lugar, a política brasileira, a sensação que eu tenho, presidente, é que o sentimento é de completa incapacidade ainda de se perceber o que é, de fato, Bolsonaro na presidência. Pelo seguinte, a oposição está completamente perdida. A oposição a Bolsonaro, ela, com o discurso Lula livre, e Lula ontem mais uma vez foi condenado, já agora é terceira instância, segurando Lula, enquanto a oposição ficar segurando o discurso de Lula livre, não constituirá uma alternativa ao governo, não contribuirá para o debate nacional. Esse é o fato que tem acontecido do ponto de vista da oposição. E como ela não tem uma alternativa, todo o comportamento do Partido dos Trabalhadores e dos partidos satélites, a exemplo do PSOL, é de contestação das medidas de governo, sem apresentação de algo no lugar e inclusive, contestando, se posicionando contra a mais importante das reformas que nós precisamos fazer no curto prazo, porque senão o país quebra, ou melhor, o país já quebrou, que é a reforma da Previdência. Então, a base do governo também, ela, por ser absolutamente inexperiente, os parlamentares que chegaram lá, chegaram porque botaram 17 na sua marca de campanha, o número 17, e os deputados federais foram eleitos,
mais de 50 deputados federais que não entendem o funcionamento do Congresso, que não dão suporte ao governo, que não conseguem defender o governo, com discursos contraditórios, vivendo também sobre a tirania das redes sociais, ou seja, o político que se comporta exclusivamente no que se refere a se vai ganhar mais likes ou menos likes no Facebook. Então, isso também, na minha concepção, constitui uma dificuldade para o governo. O governo Bolsonaro, portanto, tem tido uma dificuldade gigante da articulação no Congresso. Isso é absolutamente preocupante, porque o presidente, para concluir, presidente, o presidente Bolsonaro, ele age também, e não sei se é por estratégia ou não, encaminhando para o Congresso Nacional uma proposta importante como a proposta da Previdência, e dizendo, bem, se aprovar, aprovou, se não aprovar, não se aprovou. A responsabilidade não é mais minha. É como se o prefeito jogasse aqui para Heriberto Rafael e dissesse, está aí, aprove se quiser, se não aprovou, não aprovou. Olha, é claro que há o compartilhamento da responsabilidade do governo. Então, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro, ele causa uma dificuldade na aprovação da sua agenda prioritária, que é a aprovação da reforma da Previdência nesse exato momento. Eu peço, eu encerro e, em sequência, senhor presidente, eu peço inscrição em tempo de liderança. Muito obrigado. Pois não, excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, nós fizemos uma mobilização junto à Comissão de Legislação e Justiça e à Comissão de Finanças, estivemos reunidos nessa última segunda-feira, e combinamos que nós iremos fazer uma reunião com todos os presidentes de comissão dessa casa. Então, nós gostaríamos de convidar para, na próxima segunda-feira, após a sessão plenária, todos os presidentes de comissão dessa casa, nós estejamos reunidos na sala das comissões para tratarmos assuntos relacionados à questão dos projetos que tramitam nessa casa, tanto relacionado à questão das técnicas legislativas, quanto também do regimento interno da casa, para que nós possamos dar maior fluidez à tramitação dos projetos. Então, faço aqui essa convocação e gostaria também de aproveitar e convidar Vossa Excelência também, se puder, estar conosco, e Paulo Rogério também, que é fundamental estar presente. Muito obrigada. Estaremos lá, excelência. Nesse momento, encerro o grande expediente e passo ao tempo de liderança. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 10 minutos. Então, presidente, eu prossigo no discurso apresentando os meus argumentos de que esse momento de instabilidade na política nacional, do ponto de vista da relação executivo-legislativo, causa preocupação na medida em que nós precisamos, é uma urgência para o país, quem defende o contrário ou quem tem postura contrária de simplesmente negar os fatos, defendendo o absurdo, ou sendo defensor da não-reforma, que seria um absurdo, presta um desserviço à nação nesse momento tão importante. Então, o fato, a sensação que a gente tem é que a oposição perdida, a base do governo também perdida, partidos, inclusive o qual incluo o próprio PSDB, que é meu partido, que nesse momento se recolheu, a sua principal liderança, o nosso presidente Geraldo Alckmin, em término do processo de seu mandato, o PSDB perdeu o protagonismo e, nesse momento, inclusive na minha concepção, faz falta como força de centro e de moderação para o caminhamento das reformas que nós precisamos, e notadamente essa reforma da Previdência. Deixo aqui, inclusive, o registro do importante trabalho que o ex-deputado Rogério Marinho tem feito no comando da Secretaria da Previdência Social, no que se refere à tentativa de convencimento da população da sua aprovação. É importante dizer que houve críticas no sentido de que as informações, os estudos não estão presentes. Isso é interessante porque até pouco tempo ninguém dizia que precisava de estudo algum para criticar, para dizer que a reforma era ruim. Bastou um jornalista da Folha de São Paulo pedir,
não ter sido atendido, que foi um equívoco, de fato deveria ter sido atendido, para que agora a justificativa da não aprovação é porque não tem os estudos prévios, levando em consideração também que nas reformas do passado, as reformas feitas e encaminhadas pelo próprio Partido dos Trabalhadores, nunca os estudos eles estiveram disponíveis para o escrutínio, para que houvesse a análise, não apenas dos parlamentares, mas da população de uma forma geral. De forma acertada, a pressão foi eficaz e o governo já se comprometeu a entregar os estudos, apresentar os estudos na comissão de mérito, na medida em que até ontem a reforma da Previdência estava em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, o mérito era apenas do ponto de vista da constitucionalidade. Na comissão de mérito, os estudos serão apresentados, essa é a palavra do secretário Rogério Marinho, e temos que fazer com que isso, de fato, seja transparente o máximo possível, porque nós não podemos perder a oportunidade de aprovarmos esta reforma, dando munição àqueles que são contrários à reforma, não porque discordam dela, mas porque se comportam sempre na postura do quanto pior, melhor. Esse tem sido o comportamento do PT e dos partidos satélites, que tem se posicionado contrário, portanto, a esta alteração na Constituição tão importante. Em resumo, o que nós temos nesses 100 dias são elementos de grande preocupação, vereadora Aline Mariano. Mas também nós temos elementos para colocarmos como elementos positivos. Repito aqui, notadamente, um ministério menor, mais enxuto, redução de cargos, que houve significativa, a não ocorrência de corrupção como era o passado, ou seja, nenhuma notícia de corrupção em relação ao governo atual, isso é muito bom para a política, e uma pauta no Congresso Nacional de necessidade de aprovação desta reforma, que é fundamental para o futuro do Brasil, que é a reforma da Previdência. Esse, na minha concepção, são os elementos mais importantes para uma análise desses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Há outro fato também preocupante, mas que diz respeito mais o presidente e a sua família do que o seu próprio governo, é o uso exacerbado de informações completamente sem sentido, alas do governo, uma atirando no outro, demonstrando uma luta por poder de grupos ligados ao Olavo de Carvalho, ao Mourão. Isso é algo que só faz prejudicar este início de governo. Parece que o presidente diminuiu o ritmo das suas mensagens nas redes sociais e da sua capacidade de gerar polêmica, que é outra coisa também que prejudica o seu governo. O presidente, ele perdeu muito tempo, muita energia nesses 100 dias, vereadora Gorete, com polêmicas absolutamente desnecessárias, nonsense até. Isso desgasta o governo, isso perde-se foco. Também, na perda de foco, também devemos colocar aqui as viagens que o presidente fez. Acredito que as viagens elas não surtiram o devido efeito, os devidos ir ao Chile e causar problemas no Chile, elogiando Pinochet. E a Israel causando incidentes diplomáticos com os palestinos. Indo a Washington e em Washington causando incidentes com aqueles que apoiam e odeiam o presidente Donald Trump. Seria melhor se ele tivesse ocupado esse período no próprio país, cuidando desta reforma fundamental, que não é uma reforma dele. Qualquer brasileiro responsável hoje deve torcer e lutar pela reforma da Previdência. Eu escuto aqui
e escuto em todas as partes aqueles que protestam contra a reforma da Previdência, jogando contra o país. Um discurso irresponsável e, muitas vezes, discurso leviano. É preciso que a gente tenha a devida responsabilidade com o futuro do Brasil, para que o Brasil volte a uma trajetória de geração de riquezas. Hoje, mais uma notícia internacional nos preocupa. O Brasil caiu mais uma posição no ranking das maiores economias do mundo, sendo ultrapassado pela Indonésia. O fato é que o Brasil perde importância internacional, vereador Alcide Teixeira Neto. O país não consegue produzir as riquezas necessárias. Há um sentimento generalizado de que as dificuldades são imensas e não há nenhum movimento contrário no sentido de dizer que estamos no curso correto para a transformação do Brasil numa grande potência, num país civilizado, num país próspero, num país justo, num país livre, num país rico. Porque a reforma da Previdência é uma reforma do passado, não é uma reforma do presente, não é uma reforma do futuro. A reforma do futuro só virá quando a pauta, vereadora Ana Lúcia, for a educação de qualidade para todas as crianças e todas as crianças no Brasil sejam capazes de fazer o teste do PISA e no teste do PISA a gente lutar pelas primeiras posições. Enquanto nós estivermos no teste do PISA, nas últimas posições, vereadora Aline Mariano, nós não estamos ingressando no século XXI. E essa discussão da pauta da reforma da Previdência é própria do século XX ainda. E como fez falta um único voto, senhor presidente, em 1998, veja a força, a responsabilidade de um voto. Por um voto, na reforma apresentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, para estabelecer, em 1998, idade mínima para aposentadoria, por um voto, o Congresso Nacional não aprovou. Por um único voto. E de lá para cá, entra governo e sai governo, e os privilégios continuam, os abusos continuam, a Previdência não para de crescer e hoje é a nossa principal destinatário das riquezas nacionais. Não pode ser assim. Então, senhor presidente, esse é o balanço dos 100 primeiros dias, na minha concepção, do governo Bolsonaro. De uma forma, procurei ser o mais isento possível, porque eu não tenho paixão pelo governo, não tenho nenhuma responsabilidade com ele, exceto como cidadão que deve apoiar aquilo que é necessário para que o Brasil reencontre o seu caminho na sua trajetória de desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Encerro nesse momento o tempo de liderança, nada mais havendo a tratar. Encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, em horário regimental e nesse mesmo local. Está encerrada a reunião.